Olá pessoal, tudo bem? A Assembleia Legislativa de Minas Gerais vai instalar a CPI da CEMIG. É a segunda CPI no governo Zema, que já é alvo da CPI dos fura-filas, que investiga o processo de vacinação no estado e que nessa segunda fase está analisando também os gastos com saúde, né? O governo diz que não tem nenhuma preocupação com a CPI da CEMIG, como não teve em relação à CPI dos fura-filas, mas o fato é que ela deve trazer sim consequências, né? E consequências imediatas. Uma delas é a redução da velocidade da venda de ativos, seja na CEMIG, seja também na Codenge, por exemplo, que está fazendo venda de ativos, né? Como um dos pontos da CPI é justamente o processo de venda de ações, de participação na Light, né, e na Renova lá atrás, e agora também a tentativa de fazer a venda da Taesa, pelo menos essa questão da venda da Taesa deve demorar um pouco mais, já estava mais difícil, com a criação da Comissão das Privatizações ainda mais difícil, e agora a CPI da CEMIG tende a botar ainda mais pressão, né? Tanto em quem na CEMIG está organizando isso, quanto nos investidores que eventualmente podem entrar no negócio que está aí sob algum tipo de ameaça, né? O fato é que na Assembleia a segunda CPI contra o governo, que mostra que a relação vai muito mal e parece que o governo abandonou mesmo a boa relação com a Assembleia, desistiu dessa relação, tanto é que nem tentou tirar as assinaturas aí, não conseguiu tirar as assinaturas para mais uma CPI, né? Já aconteceu uma CPI da CEMIG em 1999, mas na época foi uma CPI criada e a partir de uma demanda do próprio governo, o governador Itamar Franco fez muita pressão para a criação dessa CPI, que visava fustigar o governador anterior, o Eduardo Azeredo, por conta, né, de um processo de transformação de debêntures da MGI em ações da CEMIG, o que na prática diminuiu a participação do Estado na companhia. De toda forma, ainda que dessa vez seja, né, uma busca da oposição e dos independentes, ao contrário de 1999, que foi uma demanda do governo, está em discussão justamente a diminuição dessas empresas, a diminuição de participação dessas empresas por parte do governo. Além de, claro, outros pontos, né? E a CEMIG tem vários pontos que estão sendo aí colocados, né? Contratações diretas sem licitação, a transferência de atividades administrativas da CEMIG para São Paulo, que é uma coisa que mexe muito, né? Com essa coisa da CEMIG ser mineira, etc. e tal. E esses assuntos, eles já estão em discussão. Às vezes aparece um pouco na imprensa, já estão em discussão, inclusive em inquéritos no Ministério Público, mas na CPI, com depoimentos, com trabalhos toda semana, né, tendem a ganhar mais volume e ser um problema maior, sim, para o governo. É um desgaste grande, são notícias negativas todos os dias contra o governo e que mexem muito com um ponto que é sensível para o governo, que é essa questão de gestão, né? O governo busca uma gestão mais sólida, com fim de privilégios e com a venda das estatais. Quando a gente começasse a discutir nessa CPI salários aí da direção da CEMIG, o uso desses salários para beneficiar aí secretários, tudo isso vai ser discutido na CPI, tudo isso vai causar muito desgaste para o governo. Que o governo deve ficar de olho sim, deve ter sim preocupações, porque isso também atrapalha a relação com a Assembleia e, claro, atrapalha a boa imagem do governo junto à opinião pública, principalmente no ano, claro, pré-eleitoral. Um abraço para vocês e até mais.